Este ano é um ano diferente, mas que a palavra de Deus deve nos acompanhar mais ainda, mais do que os outros anos. E nós temos, para nos fortalecer no conhecimento da palavra de Deus, todo ano um tema especial para o estudo do mês da Bíblia. Este ano é o livro do Deuteronômio. Nós queremos, através destes meios de comunicação social, suprir a dificuldade por estarmos neste tempo de pandemia, mas fazer realmente um estudo aprofundado do livro do Deuteronômio. Não é um livro fácil, porque é um livro que faz parte do Antigo Testamento. E é uma linguagem um pouquinho diferente. Mas agora nós vamos tentar, então, oferecer uma introdução para que depois cada um possa fazer o seu estudo com carinho, com amor. E se Deus quiser, no mês de setembro, possamos partilhar entre todos os resultados destes estudos, destas reflexões. Então, nós vamos ouvir as várias partes apresentadas e isso vai nos ajudar nos estudos, ou em grupo, ou em casa, ou na família, mas o importante é que a palavra de Deus nos ilumine e nos ajude a sentir a presença de Deus. Para o mês da Bíblia do ano de 2020, nos é proposto como tema o livro do Deuteronômio. E como lema, o capítulo 15, do versículo 11, que nos fala sobre abrir a mão para o nosso irmão. O nosso grande desafio desse ano é revelarmos o amor de Deus presente no livro e na história do povo de Deus. O livro nos traz umas chavezinhas para darmos seguimento ao estudo, que a gente pode ver logo no início aqui do livro. Os temas propostos, os desafios a encontrarmos. Então, é nesse sentido que talvez a gente encontre alguma dificuldade para trabalhar o livro, para estudarmos o livro. Mas dizer para vocês que não tenham medo, qualquer dificuldade, qualquer empecilho, qualquer dúvida, é só entrar em contato com o Padre Antônio, o Padre Jorge, o Padre Bruno ou eu. E aí a gente vai, dentro do desafio, da dificuldade, a gente vai tentar sanar essa dificuldade que vocês possam encontrar, ok? Irmãos e irmãs, de luta, de fé, de caminhada, estamos iniciando o estudo do livro que nos é proposto este ano para celebrar o mês da Bíblia, o livro do Deuteronômio. Queremos ler, meditar, estudar, claro, no compromisso de colocar em prática este livro, que é o 5º livro da Bíblia, faz parte de um conjunto de 5 livros chamado Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses 5 livros, o Pentateuco, também são conhecidos como a Torá, ou os livros da lei sagrada. A palavra Deuteronômio vem da língua grega, significa segunda lei. Deutero é segunda, nomos é lei. E de que trata este livro? Trata da segunda apresentação da lei de Deus feita ao povo
por Moisés. Quando é que ele faz isso? No final dos 40 anos de peregrinação pelo deserto. A primeira apresentação da lei foi feita pelo próprio Deus a Moisés no Monte Sinai, logo depois da saída do povo da escravidão do Egito. Já esta segunda apresentação da lei, o Deuteronômio, é uma atualização, uma releitura da mesma lei de Deus em vista dos fatos novos, dos acontecimentos novos acontecidos e vividos depois daquela primeira apresentação. Eu repito, 40 anos antes, Deus deu as leis a Moisés no Sinai, e agora, 40 anos depois, quando eles estão para entrar na terra prometida, Moisés faz uma releitura desta lei, exigindo dos grandes, dos poderosos, justiça, solidariedade para com o povo. O livro do Deuteronômio também tem a ver com a ordem de Deus dada aos reis, e que está escrito lá dentro do próprio livro. Assim disse Deus: quando subir ao trono, o rei mandará escrever num livro para o seu próprio uso uma cópia desta lei ditada pelos sacerdotes levitas. Ela ficará sempre com ele, que a lerá todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer a Javé, seu Deus, observando todas as palavras desta lei e colocando esses estatutos em práticas. Então, assim, todo rei deveria ter nas mãos esta segunda lei, essa segunda cópia da lei, como norma para poder governar bem o povo de Deus. O Deuteronômio trata de temas, portanto, fundamentais para a fé, para a espiritualidade do povo de Deus. O tema central está expresso numa frase do próprio livro, que deveria ser repetida diariamente pelas pessoas fiéis e deveriam ser transmitidas aos filhos e aos netos. A palavra é: ouve Israel, Javé nosso Deus é o único Deus. Portanto, amarás a Javé teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Uma segunda meditação é para a gente entender como é que surge então o livro do Deuteronômio. Antes de chegar a ser um livro escrito, o livro do Deuteronômio era todo um movimento de renovação que vinha de longe. Começou no reino de Israel, o reino do norte, na época do profeta Elias, aí o século IX antes de Cristo. Elias, junto com outros irmãos profetas, Eliseu, Amós, Oséias, suscitou uma reação muito forte contra a política do rei Acabe e da rainha Jezabel, que abusavam do poder, se aliavam aos grandes e poderosos que oprimiam o povo. Jezabel e Acabe acabavam levando o povo a abandonar a lei de Javé para seguir o deus pagão Baal. Então surge este movimento de renovação, iniciado pelos profetas, que continuou e cresceu
com muita força depois da destruição do reino de Israel pelo rei da Síria no ano 721. A destruição do reino de Israel no norte foi um aviso muito sério para que o povo do reino do sul, do Judá, começasse a pensar: se nós não observarmos a lei de Deus, teremos o mesmo destino que o reino do norte. E por isso resolveram então proclamar uma grande reforma, cujo objetivo é observar com mais fidelidade a lei de Deus. Era assim então chamado o movimento deuteronomista. Muito bem, depois da explicação do Padre Jorge sobre a apresentação do livro de Deuteronômio, é necessário que a gente compreenda outros aspectos do livro de Deuteronômio. Então, neste subsídio, revelar o amor de Deus, que o Francisco Rufino e o Carlos Mestre nos propõem, no ponto 3, nós teremos a explicação, a explanação que os dois trazem sobre a origem do livro de Deuteronômio. No caso, a descoberta do livro de Deuteronômio no templo, que ocorre de uma maneira muito inusitada. Imagine vocês uma reforma na comunidade e aí se encontra um documento, se encontra uma ata antiga de um arquivo, que não estava arquivado, estava em um canto. Assim foi redescoberto o livro da lei, como foi chamado, e foi levado até o rei Josias, para que ele então tomasse conhecimento que aquele livro da lei, que é o livro de Deuteronômio, havia sido descoberto. E não foi simplesmente entregue. Quem o achou, leu, fez questão de ler todo o livro de Deuteronômio para o rei, que então pediu que os sacerdotes pudessem confirmar a veracidade daquele livro que havia sido descoberto, junto a Yahvé. Eles então consultaram a profetisa e a profetisa Hulda confirmou a veracidade desse livro conforme a vontade e o desejo de Javé, como um grande mandamento, grandes escritos da lei de Deus para o seu povo. Toda uma história por trás disso, do movimento deuteronomista, que a gente já viu a apresentação agora há pouco com o Padre Jorge. É necessário, continuando, depois da origem do livro, como ele foi descoberto e então apresentado e chegou a nossas mãos através da Bíblia até hoje, que existe uma divisão do livro de Deuteronômio. Ele é dividido de maneira bem geral em 4 partes. Esse livro possui 4 partes. 3 delas são baseadas nos discursos de Moisés para o povo. O primeiro discurso, o segundo discurso e o terceiro discurso. Essa divisão, e aí a gente pode pegar a nossa Bíblia e encontrar isso ao longo do texto de Deuteronômio, ela segue alguns padrões de acordo com os capítulos e os versículos. Então, o primeiro discurso nós vamos pegar do primeiro capítulo, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 43. É o primeiro discurso de Moisés. Logo depois já entra o segundo discurso de Moisés, que toma uma grande parte do livro de Deuteronômio, pegando do capítulo 4, versículo 44, até o capítulo 28, versículo 68. Vocês vejam, pegam uma grande parte desse discurso de Moisés para o povo. E no terceiro discurso, Moisés, nesse discurso final, ele já pega do capítulo 28, versículo 69, até o capítulo 30, versículo 20. E qual é a outra parte que você falou, Luizinho, já que são 4 divisões? É o apêndice. Seria uma espécie de resumo, uma coletânea de alguns trechos principais, junto ao chamado Testamento de Moisés para o seu povo. Esse seria o finalzinho do livro de Deuteronômio, pegando dos capítulos 31
versículo 1, até o capítulo 34, versículo 12, com a morte de Moisés. Saudações, irmãos e irmãs. Os 7 temas centrais do Deuteronômio são o perfume do amor de Deus, a memória, o serviço, o êxodo, a comunidade, a libertação e a aliança. O perfume do amor de Deus diz respeito à afeição de Deus pelo seu povo. Sendo o menor povo, recebe a preferência de Deus, a acolhida de Deus e o acompanhamento de Deus. Portanto, Israel é chamado a ser também manifestação desse amor, ser o perfume do amor de Deus. A memória diz respeito ao credo judeu, ao credo de Israel, né? Que rezava: meu pai era um arameu errante, ou lembrar constantemente de onde veio, aonde está, para onde vai. Saber, como a gente diz, é saber o trem da história, né? Lembrar a memória, resgatar a memória, celebrar a memória para não perder o trem da história. E aí saber sempre para onde vai, porque sabe de onde veio. O serviço é exatamente o cuidado com o pobre, que não deve haver no meio de Israel, mas como Israel foi pobre, também deve cuidar dos pobres. Mas mais do que só o pobre, o serviço de manifestar esse jeito de viver, é mais o jeito de ser que mostra o amor de Deus. Então o serviço é o jeito de viver que mostrará o amor de Deus de Israel. Esse é o serviço. Então não é nada categorizado, mas é um modo de viver e de ser no mundo. Isso que vai mostrar o amor de Deus, mas deve ser também instituído, não pode ser só individual. O êxodo, o tema do êxodo, diz respeito à saída constante, a esse espírito contínuo de igreja em saída que a gente é chamado a ter. Lembrar e viver sempre esse modo de ser, de saída. A comunidade, o tema da comunidade diz respeito aos pobres e à solidariedade, viver no comum, não só na vida religiosa, mas na vida social. E aí, aonde a igreja está presente no mundo, ela deve ser solidária, porque é memória do povo de Israel. É comunidade, é vivência em comum, que não haja um pobre entre nós. Se houver, que nossa solidariedade o dignifique. A libertação diz respeito a gente libertar a consciência de cada pessoa da escravidão e de tudo que escraviza. Aquela ideia mesmo de ficar escravo lá no Êxodo e depois sair, né, do ídolo que escraviza, utilizar símbolos de fé que liberta e tomar muito cuidado para não transformar os símbolos da fé em ídolos que escraviza a memória, a história, a consciência e, por último, a pessoa toda. A aliança é o último dos temas, é justamente a atualização dessa consciência de Israel, da aliança com Deus. Deus fez aliança com o seu povo para que a gente não voltasse mais a ser escravo. Então,
a gente deve lembrar disso, ou Israel deve lembrar disso continuamente, para jamais pecar, para jamais voltar a ser escravo outra vez. Contudo, eu gostaria de oferecer para a gente, brevemente, somente algumas memórias bíblicas, né? Então, do chamamento à consciência dos 7 temas. O Deuteronômio vai dizer no capítulo 30, né, iniciando a leitura dos 7 temas, ele vai dizer assim: hoje tomo o céu e a terra como testemunhas contra vós. Eu te propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando a Yahvé teu Deus, obedecendo a tua voz e apegando-te a Ele, porque disto depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias, e assim poderás habitar sobre este solo que Yahvé jurara dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Assim diante de Israel está a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, neste solo que Deus te deu. Então, aí discorre a escolha da vida, é a vivência dos 7 temas, né? E aí, olhando um pouquinho o chamamento de cada tema, né, o perfume de Deus, lá no Deuteronômio 7. Isso, 7, 7, 8. Assim vai dizer o Senhor: se Yahvé se afeiçoou a vós e vos escolheu, não é por serdes o mais numeroso de todos os povos. Pelo contrário, sois o menor entre os povos, e assim, por amor a vós e para manter a promessa que ele jurou aos vossos pais. Por isso Yahvé vos fez sair com mão forte e te resgatou da casa da escravidão, da mão do faraó, rei do Egito. Deus se afeiçoou e vos escolheu, não por ser o povo numeroso, mas por ser o menor povo. Então, assim vai dizer o perfume do amor de Deus. Bonito, né? Bonito, né? Não é o aroma do desodorante que a gente carrega no sovaco, hein? Mas de fato, essa escolha bonita que traz o cheiro bom, o aroma do Senhor, né? Lá vem coisa boa, porque é Deus que vem chegando, né? A memória tem um monte de texto que vai atravessando o Deuteronômio inteiro, né? Recordando isso, né? Então, lá, vamos lá, 1:30, hein? Ou 1:30, Yahvé, vosso Deus, é quem vai à vossa frente, ele combaterá a vosso favor, do mesmo modo como já fez convosco no Egito, aos vossos olhos. Então, Yahvé que vai à vossa frente, então a memória de Deus que vai junto conosco e à frente de Israel. Quanto a vós, porém, Yahvé vos tomou e vos fez sair do Egito, daquela fornalha de ferro, porque fosses o povo da sua herança, como hoje se vê. Então, memória de novo, capítulo 4, Deus faz Israel sair do Egito com mão forte, né? De novo, vamos lá, de novo lá no capítulo 26, versículo 8, olha lá. E Yahvé nos fez sair do Egito com mão forte e braço estendido em meio a grande terror, com sinais e prodígios, e nos trouxe a este lugar, dando-nos esta terra, uma terra onde corre leite e mel. Então, a memória constante de Israel que fez sair
do Egito, lembrado em diversos capítulos, 1, 4, 26, e assim vai atravessando o Deuteronômio inteiro. Israel nunca deixa de lembrar, né, de verdade é o credo de Israel. Isso aqui, olha, o capítulo 26, né, traz o credo dele. Meu pai era um arameu errante. Assim começa lá no versículo 5b. Meu pai era um arameu errante. Ele desceu do Egito, ali residiu com poucas pessoas, e aí vai contando até o momento de lembrar: Deus nos fez sair, nos plantou aqui a terra que corre leite e mel. Vai lembrando isso tempo após tempo, de geração em geração, para nunca esquecer. É a memória celebrada, né? E aí o serviço, né? Vamos olhar lá o capítulo 4, que remonta então à memória do serviço de Israel, né? 4:20, nós lemos há pouco: quanto a vós, porém, Yahvé vos tomou e vos fez sair do Egito, daquela fornalha de ferro, para que fosses o povo da aliança, como hoje se vê. Então fez você sair para ser o povo da aliança, como hoje se vê. O serviço é ser o povo da aliança, aliança com Yahvé, aliança com os povos, manter a aliança, manter esse serviço. Isso que Deus chamou Israel para ser, né? É um jeito de ser no mundo. Isso. Aqui novamente o capítulo 15. Recorda que foste escravo no Egito e que Yahvé teu Deus te resgatou. É por isso que eu te dou hoje esta ordem. Recorda que foste escravo no Egito. Então, 4:20, agora é 15. 15 exatamente a memória do serviço. Abre a mão em favor do teu irmão, do teu humilde e do teu pobre em tua terra. É interessante que o capítulo 15 vai dizer: teu irmão, teu humilde, teu pobre. O pobre é teu, então abre a mão em favor dele, né? E aí tem uma fala, um texto em Isaías 42, no versículo 6, que chama a atenção para isso de modo bonito e forte. Eu, Yahvé, te chamei para o serviço da justiça, tomei-te pela mão e te modelei. Deus nos chamou para a justiça, tirou de lá do serviço da escravidão e nos colocou no serviço da justiça. Tirou do serviço da humilhação e nos colocou no serviço da justiça. Tirou do serviço da escravidão e nos colocou no serviço da justiça. Nos tirou do serviço do Egito e nos colocou na terra que mana leite e mel, para o serviço do cuidado com o pobre e da justiça com todos os povos. Serviço e o êxodo. O êxodo é um texto que nos remonta então a essa consciência contínua de saída, né? Igreja em saída, né? A gente pode ver isso lá no Deuteronômio 24. Deuteronômio 24, vamos lá. E isso quer lembrar para nós, pessoal, a constante, o espírito de igreja em saída que a gente tem que ter. Não podemos ficar assim, acomodados, assentados e achar que tudo está pronto, né? Estou aqui, agora acabou a missão. Não acabou, né? A missão não é só o desejo de ir para a terra da liberdade que corre leite e mel. Chegando na terra que corre leite e mel, chegando na terra da liberdade, continua em êxodo, continua em saída, porque é o serviço
de anunciar aos outros povos a misericórdia de Deus, o perfume do amor de Deus. Então, continua-se em estado permanente de missão, de êxodo, de saída, que dá no mesmo. Então, olhemos lá, Êxodo 24, 18. Recorda que fostes escravo na terra do Egito, e que Yahvé, teu Deus, de lá te resgatou. É por isso que eu te ordeno agir deste modo. Olha o modo que tem que agir, bonito, para fazer a memória do Êxodo, hein? Se quando for ceifar a colheita e ficar o último cesto, o último facho de trigo para lá, deixa lá, não pega. Porque aquele é da viúva e do estrangeiro e do órfão. Se sacudidos os frutos da oliveira, não repasse os frutos, deixa o que tiver caído lá, porque aquele é do órfão, da viúva e do estrangeiro. Se vindimares a tua vinha, ou quando vindimares a tua vinha, não voltes para buscar o resto que ficou lá da vinha, porque aquele que ficou lá é da viúva, do órfão e do estrangeiro. Ou seja, não tira tudo, pensa no outro. Tem sempre alguém que vai estar em trânsito e vai precisar e vai passar ali. De fato, poderíamos recordar tantas histórias de trânsito que, passando pelo caminho, tivemos necessidade e alguém nos ajudou, não é verdade? Fazendo o estudo, isso deve vir à tona e iluminar a nossa consciência do êxodo. Isso aqui, Deuteronômio 24, recorda para nós, né, essa ideia fundamental, né, do êxodo que a gente deve recordar, né? Então, um texto que remonta aí a ideia e a noção da comunidade, de Deuteronômio 15, né? Aí o versículo 4 e depois o 7 e 8, né? O 4 vai lembrar assim, é verdade que em teu meio não haverá nenhum pobre, porque Yahvé vai abençoar-te na terra que Yahvé teu Deus te dará, para que a possuas como herança. Não haja pobre na terra que Yahvé te dará, para que a possuas como herança. Contudo, olha o versículo 7. Quando houver um pobre em teu meio, que seja um só dos teus irmãos, numa só das tuas cidades, na terra que Yahvé teu Deus te dará, não endureças teu coração, nem ceifarás a mão para com este teu irmão pobre. Pelo contrário, abre a mão, emprestando o que lhe falta, na medida da sua necessidade. Que seja um pobre, então abre a mão, para que não falte para ele o que é necessário, a sua necessidade. Então, na comunidade, que não haja pobre, é a solidariedade, né? E aí a libertação. Vamos olhar lá um breve versículo que nos remonta ao tema da libertação. Por gentileza, Deuteronômio 5, 6. 5, 6, está aqui. 6, 8, né? Eu sou Yahvé teu Deus, aquele que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem esculpida de nada que assemelha ao que existe lá em cima no céu, ou cá embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Pronto. Então, libertar significa não deixar a gente voltar à consciência da escravidão, não deixar a gente criar instrumentos ou instrumentais teóricos
mentais que vão fazer a gente ficar escravo na consciência, isolado, alienado da fé, da realidade, da vida, da dignidade humana. Cuidado com o mau uso dos símbolos da fé. A nossa fé é linda e a Escritura sacratíssima. No entanto, se a gente não estudar em comunidade, se a gente não abrir o coração para o que o irmão há de dizer, ou Deus também vai me trazer na boca do meu irmão, da minha irmã, eu estou fadado a ficar alienado e sair da libertação que Deus me deu. Deus libertou Israel e libertou a cada um de nós. Então, devemos continuar livres, mas para isso devemos fazer esse trabalho junto de comunidade, né? Trabalhar o livrinho, né, junto em casa com a nossa família, trabalhando esses temas, tomando esses versículos que a gente deve olhar, rezar, passa por aí necessariamente a libertação. E por último, a aliança. Aqui no mesmo capítulo 5, né, no versículo 2, ele vai lembrar assim: Yahvé, nosso Deus, concluiu convosco uma aliança no Horebe. Yahvé não concluiu esta aliança com nossos pais, mas conosco que estamos hoje aqui, todos vivos. Yahvé falou conosco face a face, do meio do fogo, sobre a montanha. Bonito, né? Bonito poder, depois da passagem do Êxodo, depois da saída do Egito, depois que já se está na terra que corre leite e mel, poder fazer essa memória. Olha aqui: Yahvé, nosso Deus, concluiu conosco uma aliança no Horebe. Não concluiu esta aliança com nossos pais lá no passado, não. Mas conosco aqui, que estamos aqui hoje. O texto fala isso. Mas concluiu a aliança conosco, que estamos aqui hoje, comigo, eu e você. Todos os vivos, todos os vivos. Então, temos muito que anunciar, porque ele concluiu a aliança com todos os vivos. Se tu não está morto, então está na aliança de Yahvé. Bora anunciar. De todo modo, exalai de todo sentido, em todo sentido, o suave odor de Cristo Jesus ressuscitado. Irmãos e irmãs, essa é a mensagem dos 7 temas. Espero que a gente faça um bom trabalho na nossa casa, na nossa comunidade e, terminando esse período de isolamento social, possamos logo estar reunidos lá no nosso salão pastoral, né? Ou de outra maneira, não sei, né? Como Deus permitirá o que vai acontecer depois desse isolamento social. Deus sabe, né? Deus sabe, né? Mas do jeito que for, né? Que a gente possa continuar vivendo a memória, celebrando a história, exalando o perfume de Deus, cuidando dos nossos pobres, fazendo a memória do Êxodo, continuamente vivendo em comunidade com o Senhor, como Ele nos chamou, fazendo todos os vivos na comunidade de fé e da comunidade social, de modo muito especial aqueles mais pobres, que sintam o perfume do amor de Deus no cuidado que nós somos chamados a fazer. Como a igreja chama a gente agora, é tempo de cuidar. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estudando o livro do Deuteronômio,
tem algumas frases que podem nos surpreender e até nos escandalizar, porque Deus mostra uma atitude que, na nossa maneira de entender atualmente, podemos dizer uma atitude violenta, ou que aprova a violência. Na realidade, nós temos que nos encarnar em cada situação, como Deus fazia. E até no livrinho que o Carlos Mestres e o Orofino publicaram, eles usam uma frase que, dizemos, na nossa linguagem é profética. Por quê? Porque quando eles escreveram não estava acontecendo a pandemia, mas no entanto eles falam lá que pode ser que em certas situações também nós vivamos e sentimos necessidade. Aí eles escrevem, é como quando surge uma ameaça grave de uma pandemia mortal. Todos se esforçam para observar rigorosamente as normas de defesa e condenam, quanto nós fazemos isso hoje, e condenam até com dureza aqueles que não respeitam estas normas. Mas nós, então, precisamos encarnar dentro desta realidade em cada situação. Ter presente que o nosso Mestre, que nos dá realmente as atitudes certas, é Jesus Cristo, e lembrando a necessidade que nós temos de respeitar o que Deus respeita fundamentalmente, é a liberdade das pessoas. Às vezes, Deus nos coloca diante de atitudes contraditórias. Por quê? Porque Deus quer que a gente use a nossa liberdade. Deus nos quer livres. Deus nos quer capazes de nós reagir diante de todas as situações, de reagir diante de todas as situações, mas de uma forma coerente. Nós somos chamados a ser pessoas livres, não dependemos da linguagem, da atitude de um ou de outro. Nós não somos imitadores, nós somos responsáveis de nós mesmos. Como a mãe que às vezes, no amor infinito que ela tem para o filho, para defender o filho, para fazê-lo crescer, às vezes toma atitude de castigo, às vezes fica chateada, às vezes pode até exagerar, mas no fundo a razão é sempre a mesma. É o amor que ela tem para com aquele filho. Assim é Deus conosco. Deus nos ama, nos quer pessoas completas, responsáveis, filhos e filhas que procuram construir o reino com responsabilidade. Cada um de nós é responsável diante de Deus. Não somos apenas pessoas para executar. Precisamos saber fazer acontecer com a nossa responsabilidade e com a nossa liberdade. Quando nós estudamos a Bíblia, sobretudo quando nós estudamos o Antigo Testamento, sempre é uma dificuldade a linguagem às vezes. Às vezes tem palavras ou tem situações em que Deus parece agir de uma forma que nós não concordamos. Por quê? Porque Deus realmente vive a encarnação. Deus não tira a liberdade humana. Deus entra e naquela situação que o povo está, com aqueles problemas, com aquelas atitudes, Deus vai trabalhando. Tem uma frase no Evangelho que nos ajuda a entender isso. Quando questionaram Jesus sobre o direito
que no Antigo Testamento o homem tinha de despedir a mulher em caso de divórcio e tudo mais, Jesus responde: agora não é mais assim. Mas naquele tempo, Deus aceitou esta situação para poder ir trabalhar com o povo. Então nós temos linguagem, às vezes, por exemplo, no estudo do Deuteronômio, que achamos que Deus aprova a violência. Mas não é que Deus aprova a violência. Deus entra na história exatamente para corrigir e para ajudar e fazer amadurecer de forma que as pessoas entrem de fato no seu projeto de amor, de união, de esperança. Neste sentido é importante a gente lembrar uma coisa fundamental: o ponto de revelação completo, como a própria Bíblia nos ensina, é Jesus Cristo. Então é em Jesus que nós encontramos a real mensagem que Deus quer nos dar. E nós temos que ler o Antigo Testamento realmente também nesta perspectiva da mensagem de Jesus, do mandamento fundamental que Jesus nos deixa, porque nós não vivemos o tempo de Moisés, mas nós vivemos realmente aquilo que, através de Moisés, Deus foi preparando até a realização completa. Quando chegou a plenitude do tempo, diz a Bíblia, veio Jesus para nos dar a mensagem final. E é nesta mensagem e nesta perspectiva que nós temos que vivenciar hoje. Deus fala na história, Deus sempre falará na história, mas o centro, aonde está a mensagem, o núcleo fundamental, é o que Jesus nos diz, o mandamento do amor a Deus e do amor ao próximo. E Jesus também vai desenvolvendo este tema e no final ele diz, antes ele dizia, amai-vos uns aos outros, quem ama seu irmão e tudo mais, depois conclui dando a perfeição, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso é realmente dando a vida para os outros, para construir uma vida nova para todos nós. Então que a gente aproveite neste estudo para se encontrar com mais clareza e com mais compromisso com Deus e realizar realmente na realidade de hoje a sua vontade. Então, talvez, nós da Paróquia São Simão estamos acostumados àquela grande abertura, que a gente sempre convida alguém para fazer a abertura do livro todo ano, faz um grande encontro, uma partilha. Esse ano vamos viver uma experiência nova e diferente para a gente. Com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado, com o mesmo zelo que a gente prepara os nossos encontros, a gente também vai preparar o nosso encontro. Vou partilhar com vocês um pouco a experiência que o grupo da comunidade do centro tem feito. A gente formou um grupo online pelo Zap e aí a gente faz o encontro todas as terças e quinta-feiras. Lemos o texto, fazemos oração inicial, o sentido central de cada encontro a gente apresenta e aí a gente vai lendo e partilhando o que a gente descobriu no texto e o que a gente aprendeu. O objetivo disso é a gente manter viva a nossa esperança, porque a partir da palavra a gente se alimenta e a gente encontra forças para enfrentar as dificuldades e os desafios. Dizer a vocês que se cada um de nós, em nossa casa, em nossos grupos, tivermos o cuidado de lermos o texto antes, prepararmos o encontro antes, como se a gente estivesse na comunidade, o encontro vai surtir e vai ser uma experiência muito boa. Digo isso a partir da experiência que a gente faz com o grupo aqui do centro.
Então dizer a vocês que é só ter o cuidado e o carinho de preparar, de ler o texto antes, de ver as possibilidades, o que a gente pode colocar no grupo, e aí o encontro vai fluir, né, com a contribuição de cada um. E é isso, dizer que mesmo em meio à pandemia, a gente pode continuar fazendo o estudo da palavra como a gente sempre fez nas comunidades. É uma experiência nova e pode ser gratificante a partir do momento que a gente abre o coração para acolher essas novidades.